compartilha pontos de vista, certo? Então, colocou os 2 pontos de vista que nós vamos chamar de tese. Em cada argumentação, você vai defender uma tese, em cada parágrafo seguinte, né? Então, como é que vai ser? Nós lemos uma redação na aula passada, hoje nós vamos ler outra redação, que eu acho que é uma linguagem mais simples, mais tranquila, só para facilitar um pouco mais, tá? Depois que nós lemos essa redação, eu vou apresentar para vocês o tema de redação de hoje, tá bom? Que vocês vão fazer em casa, certo? Então, Luiz, pega aí para mim o arquivo, compartilha para a gente o arquivo da argumentação em PEPA, por favor. Que eu mandei para você, tá? Por gentileza. Isso, o Luiz está compartilhando aí com a gente. Tá, ele vai já mostrar o arquivo. Vamos lá. Você está abrindo alienação parental? Não, Luiz, é o argumentação IPEPA, tá? É esse artigo que a gente vai compartilhar com os colegas hoje. Tá, filho? Isso. Isso, vamos lá. Tá com problemas para compartilhar? Permite aí a Ariane. Tá pedindo para entrar. Ok, vamos lá. Já. Luiz, não está aparecendo para a gente o arquivo da argumentação IPEPA. Ele está carregando? Eu acho que você colocou para compartilhar a sua tela do Google Meet. Entendeu? Sim, professor. Pera lá. Pronto. Isso. Aí você tem que colocar lá e compartilhar uma janela. Aí você seleciona o arquivo do Word, que é o que vai... Isso aí, isso mesmo. Muito bem, tá? Então, essa aqui é a nossa redação nota 1000 de hoje, tá? Ela tem o tema publicidade infantil, tá? Eu gosto muito dessa redação. Eu devo ter lido essa redação em alguma das salas, acho que não foram todas. Foi algum dia que eu tive um tempinho aí. Mas vamos ler agora com vocês, rapidinho, tá? Então, lembrando, comece com a introdução e no mesmo parágrafo introdutório vai ter as 2 teses, certo? Então, temos aqui, publicidade infantil, perigoso artifício. Uma criança imitando os sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Peppa é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Então, repara que a tese dessa aluna, dessa candidata, é falando que a publicidade infantil ela tem um poder forte, né, sobre as crianças, a propaganda tem um poder forte sobre as crianças, certo? E que essa publicidade impulsiona a venda de várias marcas. Temos, portanto, as 2 teses que nós comentamos lá na aula passada, certo? Então, vamos lá, eu vou prosseguir, tá? Os nazistas
já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos, o que mostra a facilidade com que as crianças são influenciadas. Essa vulnerabilidade é maior até os 7 anos de idade, quando a personalidade ainda não está formada. Muitas redes de lanchonetes, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Assim, muitas vezes, a criança acaba se alimentando de maneira inadequada, na ânsia de ganhar um brinquedo. Aí ela está mostrando como a criança, ela não tem, né, esse poder de julgamento, não tem esse poder de discernimento de que aquela pode ser uma propaganda abusiva, de que aquele produto não é de fato vantajoso para ela, ela não vai pensar nisso, ela vai querer simplesmente consumir, né? Por quê? Porque ela quer o brinde, ela quer o brinquedo, ela quer o produto tal como ele é apresentado, certo? Prosseguindo aqui, essa foi a defesa da tese dela de quê? De que impulsiona a venda, né? Das marcas, dos produtos. Né? Aí ela continua. E que a criança é mais suscetível, né? A publicidade interfere no julgamento das crianças. No entanto, estou prosseguindo, tá? Censurar todas as propagandas não é a solução. É preciso, sim, que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, tarefa destinada aos órgãos responsáveis. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Uma boa solução, nesse caso, seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido. Pode pausar para o compartilhamento, tá, Luiz? Muito obrigado. Vamos voltar para cá, tá? Então, o que eu quero falar com vocês? Eu quero te chamar a atenção para um grande detalhe, e que eu acho crucial nessa redação, é por isso que eu escolho ela, é por isso que eu gosto muito de trabalhar com essa redação. Qual é o detalhe? A aluna, a candidata, ela se valeu de uma coisa simples, não é? Um fato. Qual é esse fato? O encantamento infantil de programas infantis, de personagens infantis, é algo facilmente constatável, né? Quem tem criança em casa? Alguém tem criança em casa? Pode comentar aí no chat que eu vou ver o seu comentário aqui. Aí eu queria te perguntar, o Arthur tem, beleza. Você que tem criança em casa, você já percebeu como sempre que tem um produto, né, que tem lá, sei lá, o Batman, o Superman, a própria Peppa, o Bob Esponja, né, a criança geralmente é o personagem que ela gosta, ela não pede aquele produto, mesmo sem provar, muitas das vezes ela nem gosta daquele produto, mas ela pede para o pai e para a mãe. Olha o Arthur Dantas, inclusive eu. Arthur, já está adolescente, né, Arthur? Já dá para começar a ter esse senso crítico, né? Dá para começar a se questionar. Poxa, é só um personagem, mas é gostoso, é saudável, vale a pena? Tudo isso são coisas que você tem que se perguntar, tá bom? Então estejam atentos para isso aí. Então, qual é a questão? A criança em si, a criança, não a adolescente, viu? A criança, elas devem se questionar, mas não vamos ser hipócritas, né? Não são só as crianças que caem aí nas armadilhas da propaganda, né? Muitos adultos se valem desse encantamento infantil, por assim dizer. Por que eu digo por assim dizer? Eu lembro de uma propaganda muito viva na minha memória, uma propaganda do Boticário, né? Que era beleza atrai beleza. Eu sempre comento essa propaganda, que eu acho ela muito icônica, né, na minha memória. O que tem nessa propaganda? Tem uma mulher que ela compra um batom e um perfume, eles se magnetizam, né? Se atraem. E ela sai da loja da Boticário com várias sacolas de compras e tudo mais. E tá andando na rua com a sacola de compras da Boticário e aparece um rapaz muito bonito que é atraído magneticamente, né, para ela, como se fosse um imã. Ele vem sendo arrastado para jovem. Então, nós adultos também estamos, né? Também estamos suscetíveis a essa propaganda, né, digamos, fantasiosa, né? Nós não deixamos levar por essa propaganda fantasiosa. Nós temos conosco hoje um convidado, né, um colega, que ele trabalha com propaganda, né? Caso ele queira se manifestar, ele pode ficar à vontade.
tá? Então, qual é a questão? O que a jovem se valeu, a candidata do Enem se valeu para argumentar, primeiro foi a vulnerabilidade, não é? Que a criança ela é mais suscetível a essa propaganda, ela é menos questionadora, ela não tem um senso crítico apurado, né? Então, ela cita como dado histórico a propaganda nazista, né? Em que várias crianças denunciavam, delatavam os próprios pais, isso é histórico. Professor, posso usar a história como argumentação? Pode, claro que pode usar. Tudo que você puder se valer, que tem alguma que você pode relacionar com o tema, você pode utilizar, desde que você use o quê? Com sabedoria, né? Então, assim, eu achei muito bacana o fato dela usar a Peppa Pig. Né? Poxa, mas é uma redação nota 1000. E ela usou a Peppa Pig, professor. Tá valendo? Tá valendo. Tudo tá valendo. É isso que eu costumo falar para vocês. Tudo é válido na hora de você fazer a sua redação. Se você quer defender um ponto de vista e você vê algo mais alternativo, algo mais inovador, usar a Peppa foi algo inovador. O corretor com certeza ganhou o dia dele na hora de corrigir a redação. Nossa, utilizou a Peppa Pig. Mas será que ele vai ter a argumentação plausível? Ele vai saber ali conduzir a argumentação dele para me convencer de que a criança ela é mais suscetível? A gente viu que a aluna candidata conseguiu fazer isso bem, tá? E repare que a linguagem que ela utilizou, ela é uma linguagem, não é uma linguagem rebuscada, não é uma linguagem cheia ali de malabarismos gramaticais, é uma linguagem clara, simples e objetiva. Até porque você tem que ter em mente que a sua redação para o Enem, para o vestibular, ela deve ser uma redação objetiva, tá? Você tem, eu quero convencer disso, não vou seguir esse caminho. Não preciso fazer uma série ali de comparações, de malabarismos, tá? Professor, mas eu tenho que citar pensadores. Sim, você tem. Mas se caso você não lembre de um pensador na hora e puder usar algo argumentativo, plausível, você pode. Lembre que a sua redação, ela é uma dissertação argumentativa. Tá bom? Então, fique tranquilo quanto a isso aí, tá? Nós não chegamos a ler a proposta de intervenção da candidata, não é? Chegamos a ler o último parágrafo? Deixa eu ver. Chegamos a ler, Luiz? O último parágrafo? Comenta aí com a gente, por favor. Chegamos a ler? Ótimo, ótimo. Então, vamos prosseguir, tá? Então, olha só. Falamos aqui da propaganda infantil, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? O tema de redação de vocês, de hoje, desta semana, é alienação parental, tá? Professor, o que é isso? Né? Alienação parental, ela é quando um parente, um pai, ou mãe, avô, avó, ele tenta afastar algum dos genitores, ou avó, ou tio, ou algum outro parente do filho ou da criança em questão, fazendo com que ela seja agressiva com a pessoa que ela quer afastar, fazendo com que ela crie um certo rancor inexplicável para com aquela pessoa, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler aqui agora, o Luiz ele vai compartilhar aqui com a gente, né, o outro arquivo, tá, Luiz? Que é o arquivo do tema de alienação parental. Pode colocar aí para a gente, por favor, tá? Vamos lá no Luiz, que ele vai compartilhar já já, tá bom? E a gente vai poder ler aqui este tema de redação de vocês. Tá? Enquanto o Luiz encontra aí, eu vou logo avisando vocês que em breve eu estarei postando esse nosso momento aqui, tá bom? No YouTube, juntamente com convidados, tá? Eu convidei um advogado para falar sobre alienação parental do contexto jurídico, tá bom? Esse aí, Oi? esse arquivo Sim, que está na tela. querida, é esse arquivo. Era o outro que eu tinha mudado uma logo aí, mas tudo bem, tá? Dá uma subida aí para mim, por favor. Sobe um pouquinho. Coloca a partir ali de aula na tela, tá? Por gentileza. Tá ótimo, muito obrigado. Tá, então vamos aqui. Esse material já tem bastante tempo, tá? Mas ele ainda está bastante válido. Vamos aqui, que é de alienação parental, tá? Texto 1, por Rosana Torrano. Então, vamos lá.
Em 26/8/2010, foi sancionada a Lei 12.316 de 2010, que pune pais e mães que tentam colocar seus filhos contra o ex-parceiro, comportamento conhecido como alienação parental. A nova legislação prevê multa a ser definida pelo juiz, acompanhamento psicológico ou perda da guarda da criança. A principal característica da alienação parental é a lavagem cerebral no menor para que atinja uma hostilidade em relação ao pai ou mãe não guardião. Diante de uma denúncia de alienação parental, o juiz deverá pedir um laudo psicológico para verificar se a criança está, de fato, sofrendo manipulação. Né? Isso é possível verificar lá com o psicólogo. Caso seja constatado que o menor está sofrendo alienação parental, o juiz poderá ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico ou determinar a alteração da guarda do menor. Perceba que ele é um caso muito sério e, infelizmente, queridos, é muito corriqueiro no Brasil. Tá? A alienação parental é muito corriqueira. Né? Sempre tem, né, um pai ou mãe, alguém que quer afastar o filho do genitor, né, que está afastado, né, que não tem a guarda da criança. Tá bom? Então, vamos prosseguir. Como na maior parte das separações, os filhos ficam sob a guarda da mãe. Estas são quem mais praticam atos de alienação. Né? Não quer dizer que só as mães pratiquem um ato de alienação, tá? Pode ser cometido pelo pai, avô, avó, enfim, tá? Fiquem cientes disso aí. Você subiu, agora me perdi um pouquinho. Cadê? Vamos lá. Ah, obrigado. Como na maior parte da separação, tá. Sim. Quem mais pratica os atos são as mães, né? A vítima maior é a criança ou adolescente, que passa a ter verdadeira aversão ao genitor alienado. Com tal comportamento, a criança que está sendo vítima da alienação parental passa a viver uma contradição de sentimentos, até chegar ao rompimento do vínculo de afeto com o pai ou mãe não guardião. Segue alguns tipos de alienação. Dificultar o exercício da autoridade parental. Omitir informações pessoais relevantes. Apresentar falsas denúncias para impedir a convivência. Mudar o domicílio sem justificativa. Campanha de desqualificação em relação ao genitor guardião. Essas são formas de alienação parental, que configuram a alienação parental. Já tem mais texto embaixo ou já vai para o próximo coisa da página? Tá. Vamos prosseguir, então. Tá? Então, essas são as formas de alienação parental. Espero que vocês estejam compreendendo aí, tá bom? Texto 2. Lei sobre alienação parental na íntegra, tá? Essa aqui é a lei sobre alienação parental, tá bom? Sobe agora lá a página, por favor, para a gente poder ler sobre a lei diretamente, tá? Vamos aqui. Faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre alienação parental. Artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento, ou a manutenção de vínculos com este. Parágrafo único. São formas exemplificativas, são exemplos, tá, de alienação parental. Além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros. 1. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. 2. Dificultar o exercício da autoridade parental. 3. Dificultar contato da criança ou adolescente com o genitor. 4. Dificultar o exercício do direito
regulamentado de convivência familiar. Isso aí é quando tem aquelas separações que tem a guarda compartilhada e uma das partes dificulta a outra de ter acesso a essa convivência com os filhos, é também considerado como alienação parental, tá bom? Quinto, omitir deliberadamente a genitora informações pessoais relevantes, nós lemos ali no outro, né? Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Pode subir um pouquinho, por favor, Luiz, para a gente poder prosseguir? Isso, muito obrigado. Vamos agora para o sétimo, né? Mudar o domicílio para local distante. Todos estavam previstos, né, no texto anterior, mas eu quis colocar a lei na íntegra para que vocês pudessem averiguar, para que vocês pudessem acompanhar, tá bom? Então vamos prosseguir agora. Esse aqui agora é o comando da nossa redação. Muita atenção ao comando, tá? Sempre. Porque existem alguns detalhes. Por exemplo, no comando da redação, o Enem ele pode pedir, dê um título à sua redação. Ou ele pode não pedir. Só que se ele colocar no comando, dê um título à sua redação, você tem que colocar o título, tá? Senão você perde pontos, tá bom? Caso ele não coloque, dê um título à sua redação, então não é obrigatório você colocar, tá, queridos? Então vamos daqui. Comando está aqui em negrita, né? Redija dissertação argumentativa, apoiado nos textos motivacionais 1 e 2, acima, e de acordo com outros dados adquiridos ao longo de sua formação. Amados, prestem atenção, tá? Você não precisa ficar preso só ao texto, tá? Você pode trazer, de repente, outras informações. Ah, professor, eu vi um caso que me lembra alienação parental em uma novela, eu posso comentar. Ah, eu vi um caso na Malhação, se não me engano tem um caso na Malhação recente, né? Pode comentar também, tá? Teve uma novela também recente que abordou, né? Até de uma mãe menor de idade, não sei se eu tô falando da Malhação, tá, gente? Mas sei que teve, né? Eu não lembro o nome, tá bom? Aí você pode colocar e acrescentar na sua redação de uma maneira sucinta, tá bom? De uma maneira prática, direta. Não coloque a narrativa toda, tá bom? Ah, como na novela, era uma jovem que teve uma namorada, assim. Aí eles separaram, tiveram várias dificuldades. Não precisa contar a história toda. Apenas diga, como no caso retratado na novela tal, ocorre alienação parental, por parte daí você cita um dos casos. Dificuldade de estabelecer a relação, né, do acordo judicial, por exemplo. Aí você coloca lá, pronto, acabou. Você não precisa narrar tudo. Esse é um problema muito comum na redação dos alunos que estão começando. Eles querem narrar tudo. Não, seja sucinto, simples e direto. Tá, queridos? Vamos lá. Prosseguindo, é necessário apresentar propostas de intervenção que respeite os direitos humanos sobre o problema exposto implícita ou explicitamente em suas argumentações, em sua argumentação. Queridos, a proposta de solução que você vai colocar de intervenção para amenizar o problema vai ser para o problema que você expôs na sua redação, tá bom? Então esteja atento a isso aí. Você não pode dizer que o problema da alienação parental ele reside em problemas de fatores psicológicos, de repente, seja eles quais forem, e depois você apontar simplesmente um âmbito legal. Se há problemas psicológicos, qual é a lógica? Precisa haver um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico. Deu para entender? Então você tem que seguir a mesma linha para não se contradizer. Tá, queridos? Esse é um tema. Pode parar o compartilhamento, tá, Luiz? Esse é um tema que ele não é simples, tá? Estou aqui no vídeo de novo com vocês, tá bom? Esse é um tema que ele mexe muito com alguns alunos, possivelmente, porque a alienação parental é muito comum, tá? Então, é um pouco desafiador, mas às vezes você pode, de repente, fazer uma redação que ela mexa com você pessoalmente de alguma forma. Então, por mais que ela mexa com você pessoalmente, você tem que ser sincero, lembra que eu falei numa aula anterior? Deve ser sincero com o ponto de vista que você quer defender, mas, ao mesmo tempo, você precisa ser sempre racional. Sabe aquele senso crítico que nós, professores, sempre falamos para vocês? Queridos, vou voltar a dizer, a maioria de vocês já foram meus alunos, já encontraram comigo em sala de aula, mas eu preciso deixar bem claro para vocês, senso crítico, ele não é criticar,
senso crítico ele é poder de análise, tá bom? Então, é muito diferente eu simplesmente criticar. Porque eu simplesmente criticar, eu estou tendo um ponto de vista unilateral. Eu estou tendo apenas uma visão do todo. Mas quando eu tenho senso crítico, é diferente. Eu consigo ter uma visão, né, mais ampla, omnilateral. Né? Eu consigo observar de vários lados. Então, na sua redação, quanto mais você demonstrar a sua visão omnilateral, que você consegue entender a visão, de repente, do pai, da mãe, que está fazendo essa alienação parental, e que, ao mesmo tempo, você consegue ver o lado da criança, ou, enfim, seja qual for o ponto de vista que você quer colocar, jurídico, psicológico, comportamental, seja qual for o ponto de vista, é importante que você tenha uma visão bem ampla, tá? Que você não se detenha somente em um ponto de vista, tá? E o que facilita para vocês é justamente essa questão das duas teses, né? Eu coloco a tese 1, que eu vou defender no parágrafo seguinte, e depois a outra tese que eu vou defender no outro. Costuma se chamar de tese bifurcada também. Eu chamo de duas teses, né? Eu acho que é mais fácil para a pessoa entender. Tá bom, queridos? Então, agora eu quero perguntar para vocês, né? Preciso um pouquinho da participação de vocês. Vocês entenderam o que é alienação parental? Entenderam o tema da redação? Entenderam como é para fazer? Vocês têm alguma dúvida? O Arthur Dantas está dizendo que sim, que bom, Arthur. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Algo para comentar? Por favor, esteja à vontade. Tá? Arthur, não, senhor. Ok. Mais alguém? Ninguém tem dúvidas? Deixa eu ver aqui. A Alana Mourão tem dúvida. O Amador. A Ari. O Davi Vieira, Ellen Gomes, Felipe Rodrigues, Maria Glafira, Tarcísio, tem um RPG Dark aqui, tá usando até nick, né? Não sei quem é, tá? O nosso colega aqui, que é de publicidade e propaganda, ele tem algo a comentar, talvez da redação. O Christian Arnon. Maria Glafira, não, tudo certo. Ok. Ah, tá. Quais são os lados para defender? É aí que tá a magia da redação, amor. É aí que está a magia da redação. É você que vai ler o tema, vai entender o que é alienação parental, e você vai dizer, a alienação parental, ela ocorre devido a isto, né? Esse é o principal problema da alienação parental, né? Ou então, você vai definir, certo? Uhum. Você vai definir qual o ponto de vista que você quer defender. Como eu falei, se é do ponto de vista jurídico, se é do ponto de vista psicológico, beleza? Ok. O Christian Arnon, nosso colega de propaganda, quer fazer uma observação sobre publicidade infantil, tá? Ele é um profissional, um grande amigo, tá? Um irmão, na verdade, tá? Mas ele é super profissional, ele quer falar algo aqui pra gente, vamos ouvir. Pode fazer seu comentário. Todo mundo me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim. Sim. Como o Milton falou, eu trabalho com essa parte de publicidade e propaganda também. E tenho algumas questões que eu já trabalhei com alienação parental também. Então, já dá para ajudar bastante. Porque, assim, a publicidade infantil, a gente tem a questão da publicidade abusiva, tá? Então, vai ser bem diferente da propaganda enganosa. Às vezes, o pessoal confunde muito com propaganda enganosa com publicidade abusiva. Tá? Sim. A propaganda enganosa vai ser aquela que vai te induzir ao erro. Basicamente, assim, para a gente resumir, né, igual o professor Milton falou, né? Não precisa contar o enredo inteiro. Então, eu vou só resumir para não dar aula de publicidade. Então, aquela que te induz a algum erro, ela é enganosa. Aquela que se aproveita de alguma fragilidade, aí pode ser de uma criança, pode ser de alguém que é vulnerável socialmente, ou que tem algum outro tipo de vulnerabilidade, é a propaganda abusiva. E quando a gente pensa em propaganda abusiva, a gente acaba meio que automaticamente pensando na TV, no comercial da TV. Mas essa propaganda abusiva ela é muito mais comum do que a gente imagina. Ela está muito nas redes sociais, ela está nos anúncios do YouTube, ela está em revistas, em várias coisas que as crianças podem acessar. Então, quando vocês forem pegar essa carga de conhecimento de vocês para levar para a redação, vocês podem daqui a pouco lembrar de alguma coisa que vocês viram, por exemplo, no Netflix. Porque o Netflix tem um canal das crianças. E acaba tendo propaganda infantil ali. E aquilo ali pode acabar sendo abusivo de alguma forma. O próprio SBT, ele foi multado
porque no canal do YouTube do SBT tinha propaganda abusiva para criança, no canal da Maísa. Então, são exemplos que dá para vocês pegarem também, tá? Então, só para fazer meio essa questão, agregar esse conhecimento sobre a propaganda abusiva, distinguir da propaganda enganosa, né? Publicidade abusiva da propaganda enganosa, e para lembrar vocês que vocês têm vários pontos de contato em que essa propaganda pode atingir uma criança, tá? Agora, sim, quando você fala de propaganda, a propaganda enganosa, ela induz a pessoa ao erro, certo? Isso. Ela vai ser algo, Induz a por pessoa ao erro. exemplo, tá, vou te dar um exemplo de uma propaganda enganosa, pode ser? Por favor. Tu Claro. entra ali no Facebook e vai ter a foto de um celular. E ela vai estar falando assim, por apenas R$ 1.900. Ali é a propaganda. Aí você clicou na propaganda e quando você entra no site, está escrito lá assim, o celular ele é R$ 2.000, no cartão ele é 2.200 e se for no boleto ele é 1.900. Entendi. Você induziu ao erro, porque você acreditou que seria aquele valor em qualquer forma de pagamento. A propaganda abusiva é aquela que vai se aproveitar de alguma vulnerabilidade, né? Por exemplo, uma campanha, um artista, em que ele usa a bandeira dos autistas, por exemplo, ou das crianças com alguma síndrome para promover um show dele, para arrecadar dinheiro. Só que, na verdade, ele não vai pegar esse valor para repassar para alguma associação. Ele só está falando que ele é a favor deles, que ele vai ter dançarinos que são autistas, que vai ter alguma coisa, mas no final o lucro vai ser dele. Então, a propaganda abusiva porque está se aproveitando de uma causa. Está fazendo a pessoa usar essa carga emocional que ela tem para consumir algo que não vai ser voltado para aquele público. É de uma maneira bem vil, né, que ela ocorre. Exatamente. Né? Pior A tipo. abusiva, ela é bem vil, né? Entende? E às vezes ela acontece sem querer também. Como é que acontece sem querer uma propaganda abusiva? Vou dar um exemplo. Aquele da nossa época, tá, Milton? Não sei se é da época do pessoal aqui, mas tinha um comercial da Brahma, da cerveja, que tinha um caranguejo. Sim. Era uma animação. E ele fazia uns sonzinhos de criança, ele brincava com todo mundo e no final ele bebia cerveja. A ideia era fazer uma propaganda leve, mas o que acabou acontecendo? As crianças começaram a pedir cerveja no mercado. Exatamente. E daí acabou sendo proibida a propaganda de cerveja antes das 10. Toda a processo que a gente sabe hoje em dia, enfim, não sou obrigado a saber, mas que eu sei que a gente não tem propaganda de cerveja por causa disso, né, na TV. E acredito que a lei que regulamenta a propaganda infantil, a publicidade infantil, ela veio depois desse comercial, né? Que foi bastante polêmico. A parte da cerveja veio depois também. O CONAR, que é o nosso órgão autorregulamentador de publicidade, a gente tem uma seção só para publicidade infantil. É uma das sessões mais complexas que tem, porque são muitos detalhes, né? E tá todo tempo colocando mais coisas. Essa questão da cerveja foi realmente depois desse comercial que daí parou de ter os comerciais em canal aberto mesmo. Entendi. Espero ter ajudado em alguma coisa. Claro, ajudou sim. Muito obrigado, tá, Cristian? Obrigado por sua participação. Vou continuar por aqui assistindo a aula que tá bem boa. Tá bom, obrigado. Olha só, pessoal, então é o seguinte, como nós ainda temos tem a questão da alienação parental, eu vou abrir a palavra para alguém que queira, de repente, fazer uma pergunta, porque eu já contactei um advogado, tá? Em breve essa nossa aula vai para o YouTube, tá bom? E ele vai poder responder algumas perguntas. Eu já fiz algumas perguntas para ele já tem, mas caso alguém queira tirar uma dúvida sobre alienação parental do aspecto jurídico, né? Pode perguntar, de repente. Alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Tá todo mundo tranquilo? Não, ok, não tem dúvida. Tá ótimo, então. Então, gente, olha só. Muito obrigado pela participação de vocês. O tema de redação, ele vai ser entregue para vocês muito em breve, tá? E eu vou aguardar ali a resposta de vocês. Que bom que foi bem explicado. Eu estava preocupado porque a alienação parental, ele é um assunto recorrente, ele é pertinente, mas pouca gente fala a respeito, né? Então, assim, eu precisava deixar ele de uma forma bem clara para vocês. Peguei o texto, peguei a lei, para que ficasse tudo tranquilo. Tá, queridos? Olha só, um grande abraço para vocês. Não deixe de ver a participação do nosso colega do YouTube, no YouTube daqui a pouco, tá? Grande abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.